amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. Hoje é a primeira segunda-feira do ano de 2025, não é isso? Primeira segunda-feira e vamos começar o ano com o pé direito, estudando bastante. Eu vou pedir você licença para entrar aí no seu ano de estudos para te ajudar a alcançar a sua vaga, beleza? Bem, Girls, esse ano eu pretendo fazer algumas modificações no Adiciona. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam essas modificações, para somar com toda certeza, para trazer um conteúdo mais enriquecedor e mais abrangente, né? Alguns de vocês pode ser que estejam me conhecendo agora, né? Meu nome é Jéssica, e eu trabalho essencialmente, majoritariamente, com matérias de exatas. Em primeiro lugar, matemática, certo? E física e química também. Eu tenho um curso de matemática para colégios técnicos e um outro curso que eu fiz com uma parceria com o meu amigo ilustríssimo e saudoso professor Laércio, de física e química também para colégios técnicos. E a minha ideia esse ano é expandir esse método para o método Adiciona, tá bom? Que vai ser o método de estudo para você passar em provas de colégios técnicos. Então eu vou expandir para português, biologia, geografia e história. Mas Jess, como que vai ser isso? Se você é professora de matemática, você vai dar aula de português e geografia? Eu sou professora de matemática? Amiguinhos, para início de conversa, eu não sou professora de matemática. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Agora vocês estão sabendo. A minha formação é engenharia, certo? Então eu manjo um pouquinho de matemática, né, dos paranauê da matemática devido à engenharia. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que eu não sou professora, não quero, tipo assim, não sou licenciada, né, em matemática. É que não necessariamente para passar numa prova de concurso você precisa ser professor daquela matéria, né? Para ensinar matemática eu não preciso ter feito o curso de matemática, porque eu estou lidando aqui com vocês com matérias de ensino fundamental e médio. Fora também que é a questão da didática, né? E outro detalhe, quando eu falo de português, geografia, história e biologia, a minha ideia não é dar aulas e sim ensinar vocês a estudar para essas provas, beleza? Para isso, só para não estender muito aqui no curso, porque a ideia desse vídeo não é falar sobre isso, né? E sim sobre uma outra coisa que eu vou contar para vocês aqui. Espera só um pouquinho. Eu já comecei a fazer as provas antigas. Para vocês terem só uma ideia, eu fiz todas as provas de todos os anos, de todas as 3 provas principais, que são o Cefet, o Coltec e o Colune, a parte de biologia, por exemplo, tá? Então eu peguei as questões, fui refazendo, fui relembrando as matérias aqui e ali, tudo e tal, e fiz para conhecer a prova. Esse é o passo 1 da minha metodologia de como eu estudo para qualquer coisa na vida. Se eu for estudar para qualquer coisa na vida, concurso de não sei o que da justiça, eu vou primeiro conhecer a prova e depois saber como eu vou estudar para ela. É isso que eu acho que falta de estratégia na cabeça dos alunos, dos professores que dão aula por aí e etc. Então, primeiro passo foi conhecer a prova, né? Fiz isso para biologia completo, Cefet, Coltec e Colune. Não é pouca coisa. Só para você ter uma ideia, o Cefet tem provas de 2005 até 2025. O Coltec de 2009 até 2025. E o Colune 2011 até 2025. É claro que eu falo, quando falo tem provas no site, tá? Porque desde que as pirâmides estão no mundo, o Cefet tem prova, né? Mas eles não disponibilizam. Tipo assim, Faraó Akhenaton fez a prova do Cefet em qual ano? Eles não vão disponibilizar essas provas antiquéssimas, né? Antes de Getúlio Vargas. Não. Eles vão disponibilizar provas de um tempo em diante. Eu peguei todas essas provas para trazer os parâmetros para vocês. E como eu sou uma pessoa de exatas, vamos dizer assim, eu pego as provas, analiso a regularidade das questões, os assuntos que mais caem, para poder ter esse parâmetro. Você já viu aqueles filmes que tem uma guerra, que estão todos ali, né, os homens da guerra, eles levantam numa mesa e vão analisando as coisas? É mais ou menos isso. A estratégia é, primeiro, antes de se armar para uma guerra, você tem que conhecer o oponente. E aí, o conhecer o oponente é a fase que eu estou agora, fazendo todas as questões de todos os anos para eu poder ter lugar de fala. E falar, olha, eu não sou professora de biologia, mas eu sei que, cara, botânica cai para um caramba nessas provas, sabe a diferença de briófita para pteridófita, para gimnospermas, para angiospermas, monocotiledones, dicotiledones,
dicotiledôneas, se as raízes são axiais, pivotantes, o tipo das flores e folhas, né? Se é pseudofruto ou não. Então, isso são coisas que eu não preciso ser professora de biologia para falar com você que cai. Porque não foi nenhum professor que me falou, não, querido. Eu simplesmente me debrucei sobre os pergaminhos das provas antigas e vi que cai. Então é o tipo de coisa que eu falo, eu costumo até fazer uma brincadeira com os alunos, com as pessoas, e falo assim, quando você tem uma religião, você vai no templo dessa religião, numa igreja, em qualquer coisa que seja, você fica só esperando o líder religioso falar sobre a religião, ou você pega as escrituras da sua religião e vai ler por conta própria também. O correto não é isso? Na minha concepção se você tem uma religião, você vai lá e lê o que está falando por sua própria conta. Lógico, você pode ouvir pregações de outras pessoas, mas você tem que saber por sua própria conta, né? Para ter senso crítico pessoal sobre isso. E assim, eu acho que também são os estudos, você não precisa o tempo inteiro de um professor te falando o que cai. Se você tem um computador, um celular, qualquer coisa aí que você está assistindo, você já pode saber isso, né? E a partir daí, desse primeiro passo, que é conhecereis a verdade vos libertará, que é a prova, é a primeira coisa que você tem que saber na vida, é o que realmente cai na prova, tá? Você vai começar a buscar ferramentas para aprender sobre o assunto, né? Por exemplo, eu vi outro segundo exemplo, tá? Getúlio Vargas não cai, despenca. Inclusive é sobre isso o vídeo de hoje, tá bom? Getúlio Vargas é o pai do Cefet. Eu analisei todas as provas, falei com vocês, de 2025 até 2005 no passado. E Getúlio Vargas caiu em todas as provas de todos os anos até 2019. 2020 não caiu, 2021 não teve prova do Cefet, 22 e 23 foram só de português e matemática, aí 24 e 25 não caiu Getúlio Vargas, mas observe um detalhe, Getúlio Vargas caiu ininterruptamente de 2005 até 2019. Tiveram provas que Getúlio Vargas caiu mais de uma questão. Pensa comigo, um detalhe. A prova do Cefet, em geral, tem 6 questões de história, número 55, 6, 7, 8, 9 e 60. Pensa, se cair 2 questões de Getúlio Vargas em um ano, você tem que saber tudo sobre o cara, entendeu? Mas quem me deu essa consciência de que eu preciso saber a biografia de Getúlio Vargas? Foi um professor de história? Não, meu amor. Eu fiz a prova, todas as questões, ninguém precisou me falar isso. Eu tô te contando esse detalhe. Tá bom? Aí você fala, mas parou de cair em 2019, mas pode voltar a cair. Você tem que saber, aqui ó, tem que saber Getúlio Vargas para fazer prova. Entendi? Então é sobre isso. Aí o que eu fiz? Vou contar para você só o detalhe de Getúlio Vargas. Primeiro, eu peguei todas as provas do Cefet para fazer. É óbvio, amiguinhos, que eu parei de estudar Getúlio Vargas, eu não ouço falar nome de Getúlio Vargas desde 2009. Foi quando eu fiz cursinho vestibular para passar no vestibular da UFMG. Depois disso, 2010 para frente, eu me tornei um ignorante na história. Nunca mais eu estudei história. Por quê? Porque eu fazia um curso de engenharia. Formei em engenharia, nunca mais voltei a estudar Getúlio Vargas. Afinal de contas, eu não estou fazendo vestibular de nada, enfim, não estou precisando desse conhecimento, entre aspas, né? Porque, diga-se de passagem, embora eu seja uma pessoa das exatas, eu curto saber humanas, né? Mas eu não estudei Getúlio Vargas, então não lembrava a sequência de acontecimentos que levaram Getúlio Vargas ao poder, né? Etc. O que eu lembrava de Getúlio Vargas, basicamente, eram 2 coisas. Primeiro, que ele era um cara que foi bom para os trabalhadores, né? Num sentido de agradar os trabalhadores, mas claro que tudo isso teve um custo. E também que ele tinha um outro lado da moeda. Então, a palavra para mim de Getúlio Vargas era contraditório, entendido? Então eu tinha essa noção, porque claro, eu também estudei, então eu sabia um pouco do assunto. Mas eu não lembrava do assunto. Então o que eu fiz foi, revisitei todas as provas e vi todas as questões, classifiquei Getúlio Vargas como principal agente cefetiano para quem vai fazer história, né? Quem precisa estudar história, Getúlio Vargas é o number 1 da vida de Cefet, é Getúlio Vargas. E aí o que eu fui e falei? Fiz as questões das próprias provas. Errei algumas, comecei errando, porque não estava lembrando do assunto. Mas a partir do momento que eu ia justificando as alternativas, aí eu, tá, é porque rolou aquele trem lá, né, do Prestes, não. Aí beleza, a próxima questão perguntava algo parecido com isso. Aí depois vinha leis trabalhistas, aí eu, tá, aquele rolê lá
levou a essa conclusão. Então fui fazendo as minhas próprias conclusões através da justificativa das próprias questões aqui. Aí segunda coisa que eu fiz, peguei uma lista com cerca de 40 questões somente de Vargas. Aí é que tá a questão. Primeiro passo, fiz tudo do Cefet. Aí cai ditadura, Getúlio Vargas, questões de atualidades, contexto de Israel e Palestina, principalmente agora, né? Jânio Quadros, um monte de gente, um monte de BO em história. Aí eu fui e falei assim, tá, Getulinho, Varguinhas, né? Ele é o cara. Preciso começar isso, preciso saber tudo. Quer saber negócio de Cefet? Tem que saber Getúlio Vargas, que é o assunto mais recorrente. Aí eu peguei e falei, então tá, vou fazer uma lista agora só de Getúlio Vargas. Perceba uma coisa, até então, eu não abri YouTube para ver videoaula. Eu não abri um livro para ver nada. Eu peguei simplesmente para fazer a partir do meu conhecimento prévio, que você provavelmente deve ter algum sobre Getúlio Vargas, né? A menos que você não seja cidadão brasileiro, porque todo mundo já ouviu falar alguma coisa de Getúlio Vargas. Então eu fui fazendo a partir do meu conhecimento prévio essas questões, que eu peguei uma lista na internet de cerca de umas 30 e poucas a 40 questões só de Vargas. Aí eu vi que eu comecei a acertar a maioria. Olha só, sem pegar livro, Teoria da Branca de Neve, sem vídeo no YouTube de professor com falação, sem fazer resuminho com canetinha baranga. Eu comecei a acertar a maioria. As que eu errei, eu comecei a fazer na minha cabeça o mapa mental do meu erro. Eu estava errando por causa de interpretação de texto capenga. Ou seja, isso aí prova que eu preciso fazer algumas questões a mais. Por quê? Alguns vocabulários que tem na prova você não sabe. Às vezes, ele está te perguntando uma coisa e você responde outra. Por quê? Às vezes, preste muita atenção, ele não quer só uma alternativa que esteja correta. Ele quer a alternativa que esteja correta de acordo com a pergunta. Entendido? Às vezes, quando você sabe sobre um tema, você sabe que aquilo ali é verdade. Ah, essa aqui, Getúlio Vargas fez isso para os trabalhadores. É verdade. Mas ele não te perguntou o que ele fez para os trabalhadores, está te perguntando o que ele fez para a elite. Então você não tem que responder essa alternativa, entendeu? Então eu comecei a ver que eu estava caindo nesse tipo de golpe. Golpe do português capenga, interpretação de texto falho. Diga-se de passagem, interpretação de texto é o número 1. Antes de saber matemática, e olha que eu falo mesmo, matemática é o top 0, não é, da prova. Você tem que manjar de matemática para fazer qualquer coisa na vida. Mas, vamos colocar uma vírgula, antes da matemática vem a interpretação de texto. Sem interpretação de texto não há ciência, não há estudo, não dá para passar em nada na vida se você não sabe ler e interpretar um texto. Então, eu fui e percebi o quão fazer questões estava me ajudando a me tornar mais interpretativa. E a partir do momento que você erra e vê a justificativa da resposta, você fala, poxa, realmente eu fanfiquei, né? Fiz uma fanfic aqui do que está escrito para o que realmente precisa ser respondido, não é isso que está perguntando. E claro, algumas coisas eu de fato não sabia da matéria, mas as questões elas tendem a repetir determinados tópicos para cobrar. Porque, tipo assim, Getúlio Vargas viveu quantos anos na vida? Vai perguntar o que sobre Getúlio Vargas? É sobre o que tem mais interesse. Algumas exceções, algumas pegadinhas. Por exemplo, eu tinha tendência de achar que Getúlio Vargas era tipo aquele cara que dá com uma mão e tira com a outra. De fato, ele é. Mas uma coisa que eu não lembrava e que eu vi nas questões é o seguinte, ele exaltava a cultura popular. Teve uma questão do Cefet, se eu achar ela que eu vou pôr na tela, que eu caí do cavalo. Por quê? Eu fui com um preconceito contra Getulinho e caí do cavalo mesmo, porque sim, ele era um cara que exaltava essa cultura popular, né? Ele exaltava o brasileiro, pela base nacionalista dele, entre outros assuntos. Mas enfim, eu tinha um preconceito de achar que não, ele estava pouco se lixando pro povo. Então percebe que tudo isso eu adquiri só fazendo questões? Aí para arrematar, o que eu fui e fiz? Li um resumo sobre a matéria, um mapa mental e um vídeo, mais de um vídeo sobre Getúlio Vargas no YouTube. Tudo isso de sábado até hoje. Olha só para vocês verem. Não é? Porque eu tô de férias, você também tá, já podia estar fazendo isso. Inclusive, eu descobri uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês. Teve o Prestes e a Olga Benário. A Olga foi mandada para a Alemanha nazista a mando
do Getúlio Vargas, ele entregou a cabeça dela de bandeja para os alemães, né? Que a Olga, ela era judia, né? Só um pequeno parêntese. E eu descobri que a Olga teve uma filha que chama Anita, e essa mulher é viva até hoje, pelo menos até 2022 ela era viva. Eu vi um vídeo dela mostrando que eles têm todo o acervo dessa época, do Prestes e da Olga Benário. Uma das tias dela salvou esse acervo e ela levou para a Universidade Federal de São Carlos, se não me engano. E aí eu estava assistindo o vídeo no YouTube, né, e fiquei maravilhada como a tia dela teve a perspicácia de salvar esses arquivos para levar para, né, futuramente seriam levados para a universidade e as pessoas vão poder estudar em cima disso. Então, é uma construção histórica muito interessante. Ai, gente, eu falei mais que o Homem da Cobra, né? Mas o meu celular deu um pequeno BO. Eu vou acabar de gravar aqui só para vocês entenderem. Então, depois de todo esse contexto que eu expliquei como eu estudei, né? As matérias, por exemplo, de biologia e história, que são matérias que não são do meu domínio, mas, enfim, eu sei estudar. Basicamente, o meu estudo foi focado em número 1, resumindo, número 1, ver as questões do Cefet. Número 2, fazer outras questões de assuntos específicos, porque a prova do Cefet vai estar tudo misturado. Então, eu peguei assuntos específicos. Número 3, ver uma aula, ou, enfim, né, de algum professor no YouTube, mas já com a cabeça do que cai em questões, certo? E aí, claro, depois, ao longo do ano, eu não vou deixar de ver. Ai, porque eu vi Getúlio Vargas, agora nunca mais eu vou ver Getúlio Vargas. Não, senão eu vou esquecer. Então, ao longo do ano, eu vou reolhando e revisitando questões e também os mapas mentais e os resumos para poder não esquecer daquilo. Entendeu? Então, basicamente, é uma estratégia de estudo. Ai, não tô gravando daqui. Ah, não, peraí, eu tô ficando doida. Gente, eu tô ficando doida. Enfim, basicamente é uma estratégia de estudo interessante, né, para você sair um pouco daquela escravidão de ficar vendo videoaula e fazendo pouco exercício. O que vai fazer você ter, assim, músculos de aço, é fazer questões, porque é as pegadinhas que te jogam no buraco. Entendeu? Na escola, na aula, a gente vê tudo assim, muito linear e tudo e tal. Quando você pega uma questão para fazer, você tem que ter uma interpretação foda, senão você erra, né? E aí não adianta você saber tudo sobre Getúlio Vargas, o que Getúlio Vargas comia no almoço, isso não vai cair na prova. Entendido? Então, para finalizar, eu fiz um quiz aqui sobre Getúlio Vargas, já que eu falei tanto dele. Eu espero que vocês gostem. Me falem se vocês estão gostando desse método aí de fazer quizzes. Eu estou fazendo bastante lá no Instagram também. E é isso aí, amiguinhos. Deixa a sua curtida, seu comentário. Fala aqui o que você está sentindo para esse novo ano. E let's bora então pro quiz.